Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Que você fala aqui é Irmão João, ou Pastor João, fora do sistema religioso. Amém? Queridos, esse vídeo aqui é uma sequência de duas pautas que eu resolvi fazer. A primeira foi para mostrar a você o propósito que Deus tem na sua vida. Qual o propósito da sua vida para com Deus? Então eu fiz esse vídeo, está aí. E nessa sequência, sabendo que você é um filho, que o propósito da criação de Deus na sua vida é que você seja, ou que você fosse filho. Porém, houve a ruptura por causa do pecado. E pela sequência, então nós conhecemos pela Escritura ou pela Palavra de Deus, nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse, a história narrada e escrita, inspirada pelo Espírito Santo, o qual os homens escreveram e nos deixaram, e pela fé nós vivemos, ok? Então, meus irmãos, dentro desse conceito teológico, lendo as Escrituras, nós conhecemos o propósito da criação do homem como filhos amados, como criaturas para servir ao Criador. Esse é o propósito. E no percurso dessa história, então, nós perdemos, como eu disse, a comunhão com o nosso Pai por causa de nossos pais biológicos, digamos assim, Adão e Eva. E muitas perguntas vêm diante das pessoas, muitas perguntas se apresentam diante da sociedade, muitas perguntas se apresentam para aqueles que até crê no Senhor. E a pergunta muitas vezes é: será que existe Deus? Por que eu não vejo Deus? Por que Ele não fala comigo? As pessoas querem provas físicas, só que essas provas físicas estão registradas na Escritura. Mostra-nos. E também fala para nós fazer prova do Senhor. E aí nós vemos as matérias físicas, os milagres, as maravilhas acontecer. Eu sou testemunha disso. Vi coisas do impossível se materializar no sentido daquilo que não poderia acontecer, mas aconteceu. Orações ser respondidas no aspectos também de vir à existência as coisas que não tinham. No caso, situações que eram impossíveis de acontecer, em orações foi respondida para mim. Em orações foi respondida para mim. Enfermidades no dia a dia, familiar, ações judiciais, enfim, coisas que impossível de acontecer. Vi o sobrenatural de Deus e também vi o sobrenatural das trevas. Contemplei muito isso nas campanhas de oração que eu fazia com a minha esposa e com os irmãos da igreja. E para falar disso, nós temos que fazer a leitura lá em João, no Evangelho de João 1,18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, e a quem o revelou. Então está escrito isso na mensagem, que ninguém viu a Deus. Ninguém. Mas, irmão, então ninguém pode ver a Deus? Não. Está escrito na palavra que ninguém jamais viu a Deus. No sentido literal e no corpo, nessa carne.
E eu posso explicar para você, eu tenho entendimento que eu acredito que recebi do Espírito Santo. Eu acredito que recebi do Senhor Deus. Devido à pequenez do homem e do pecado, a separação de Deus, a santificação de Deus é tão grande que o homem pecaminoso não pode se colocar diante dele. A glória do Pai é muito grande, do Criador, do Deus Pai, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus, é muito grande. Por isso que o Verbo, Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, andou entre os homens, e eles queriam ver Deus. Falou: olha, está aqui, eu sou a sua semelhança, como o Pai criou, e eu vim do Pai. Jesus mostrou milagres e maravilhas, mas eles queriam ver o Pai. Mas Jesus estava falando: aqui, vocês estão me vendo? Estão vendo o Pai, porque tudo que o Pai manda fazer eu faço. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus, que se tornou o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí nós vamos para o texto de Êxodo, capítulo 33. Diz: e o Senhor orientou o fazer passar diante de ti. Na verdade, nesse texto de Êxodo 33, Moisés pede para ver a face do Senhor. Senhor, eu quero ver sua face. Mas o Senhor diz a ele que homem nenhum viu e homem nenhum veria, porquanto se ver, morreria. Ou se chegar a ver, morrerá. Então, aqui a palavra diz que o Senhor orientou quem? Orientou a Moisés. Ele diz: farei passar diante de ti toda a minha bondade, benevolência. Então o Senhor falou: vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. Deus não colocou a sua glória total no sentido de ele entender toda a essência de Deus, a ira, a justiça. Não, ele falou: vou passar somente a minha benevolência, a minha bondade. Por quê? Deus passando assim, um piscar de olho, então ele não seria morto. Aí diz assim: e passarei toda a minha benevolência diante de ti, e proclamarei o meu nome, Yahvé, que quer dizer o Senhor. Terei misericórdia de quem decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E diz, acrescentou o Senhor: não podereis ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis que aí um bom lugar junto a mim, ponha-te sobre a rocha. Então Moisés se escondeu, e Deus só passou a bondade, só um piscar de olho, por trás da rocha, para não afetar ele, e passou só a bondade. Um dos adjetivos que faz parte de Deus, uma das qualidades da parte de Deus, a bondade. Só passou a bondade. Porque se ele colocasse a justiça, a ira, que Deus também se ira todos os dias, então Moisés ia virar pozinho, como você vê nos filmes de ficção, quando as pessoas desintegram, devido à santidade e à glória de Deus. Querido, essa é a verdade. Ninguém viu a Deus, nem Moisés. Moisés falou face a face com o Senhor, não pôde vê-lo. Não pôde, porque se o visse, ele morreria. Mas na bondade do Senhor ele falou: vem aqui, vá atrás da rocha, e eu vou passar de costa, e não piscar de olho, vou passar a minha bondade só. Porque se Deus passasse toda a sua essência, ele seria fulminado, desintegrado, ok? Então é por isso, devido à santidade e à glória de Deus, ninguém viu e ninguém verá enquanto que estiver nesse corpo. Mas um dia pós-morte, na ressurreição, com o corpo glorificado, sem pecado, o veremos como ele é. Está escrito:
que nós o veremos como Deus é. Oh glória, veremos o nosso Pai, um Pai zeloso, ok? Outra história muito maravilhosa que eu gosto também de explicar, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas você já viu Deus? Uns creem que Deus é uma força, que Deus é um não sei o quê, acreditam de várias formas, mas não acreditam nos decretos, nas leis, nos mandamentos, nas doutrinas de Jesus que veio do Pai. Prosseguindo, meus queridos e amados. Houve um problema, o celular desligou, então vou prosseguir esse ensino. Ninguém pode ver o eu sou, ninguém pode ver Deus. Por que ninguém pode ver Deus? Isso eu tenho falado em alguns minutos de fala. Se você voltar ao vídeo, você vai ver aí, ou se você tem assistido. Então agora eu quero continuar dentro desse contexto de Lucas, ou desse texto de Lucas 9:3. Lucas 9, verso 3 a 5. Para você entender que ninguém viu a Deus, ninguém verá a Deus nesse corpo. Ninguém pode dizer eu vi Deus, literalmente não. Pode ver em figuras, pode ver em sonhos, numa revelação, numa visão, sim. Mas ver literalmente Deus ninguém viu e ninguém verá, porque se ver, morrerá. Isso é o que diz lá em Êxodo, quando ele fala com Moisés, ok? Outro fato interessante, quando já estamos aqui, após a ascensão do Senhor Jesus, que foi morto, ressuscitou e se ascendeu para os céus. E a palavra diz que a palavra de Deus era levada, era pregada, as boas novas, o qual foi mandado por Jesus. O ide de Marcos capítulo 16. E aqui no livro do Atos, capítulo 9, verso 3 diz, conta uma história maravilhosa. E diz aqui no texto, olha só, vou ler para vocês. Em suas viagens, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Em suas viagens de quem? As viagens de Paulo. Paulo viajava. Ele fazia parte do exército do rei. E nenhuma das suas viagens, quando aproximava-se de Damasco, talvez indo perseguir irmãos, porque ele era o perseguidor da igreja, de repente brilhou no seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra, e ouvindo a voz dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, Paulo ou Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele entra com reverência a esta aparição ou a esta visão que está acontecendo. Aí diz, eu sou Jesus, a quem você persegue? Irmãos, quando Jesus aparece numa visão, fala com Paulo, os seus subordinados, os seus soldados ouvem a voz, aquela voz que fala com ele. Paulo cai do cavalo. E sabe o que acontece ali? Só nenhuma visão, só a presença de Jesus. Ele vê uma luz que brilha. E a palavra diz que então Saulo cai ao chão e fica cego. Ele fica cego. E depois da cegueira, o Senhor Jesus fala com ele, quem ele é, o porquê, o que está acontecendo.
No final desse relato, Jesus fala assim para ele: agora você vai a tal rua, assim, assim, vai lá que Ananias vai orar por você. Vai lá que o profeta vai orar por você. E aí você será restaurado a sua cura. Aí há muitos pontos maravilhosos do entender e o trabalhar de Deus, ou talvez pontos que nós até não entendíamos. Primeiro, tá, por que ele ficou cego? Devido à glória do Senhor Jesus, só a presença do Senhor Jesus, a sua luz tão intensa e poderosa o cegou, que chegou ao ponto de criar escamas de peixe. Tipo, chegou a criar uma escama como se fosse de peixe nos seus olhos. Bom, talvez você não entenda de solda, talvez você não entenda de manutenção de soldas. Há vários tipos de soldas. Eu sou soldador, cursado e formado. Eu já por muitas vezes, por o relance de não querer usar máscara só para dar um pingo na solda, ou até mesmo por estar grudando demais, de estar com a máscara fora, eu queimei meus olhos muitas vezes. Só que aquele relance daquela luz da solda, o reflexo da claridade, e tão forte que é a luz da solda. E já queimei várias vezes, eu não consegui nem dormir de noite. Tive que ir até ir no oculista para poder pedir anestésico, colírio, anestésico, para amenizar a dor. E parece que tem um caminhão de, sei lá, de terra, areia, aquilo é horrível. Isso é uma queimadura. Agora, Paulo chegou ao ponto de queimar, de criar uma escama. Veja a glória de Deus. Só da presença do Senhor veio a claridão e a voz. Então, você vê aí que ninguém pode ver a Deus, porque se vê, morre. Só da presença do Senhor Jesus e da claridão da luz tão forte da presença de Jesus, Paulo cai no chão e fica cego. Então, irmãos, é impossível ver a Deus nesse corpo, nessa carne, nesse templo. Não há possibilidade. E outra coisa que eu medito muito nesse texto também, o trabalhar de Deus. Saulo fica cego. Saulo cai do cavalo. Saulo agora ouve o chamado do Senhor. E o que acontece? Fica cego. É para você refletir aqui algo. Por que então que o próprio Senhor Jesus não cura Saulo? Por que o Senhor Jesus não cura Paulo, que está ali cego, debilitado? Antes ele fala: você vai em tal lugar, lá vai estar esperando tal pessoa, tal profeta, na rua tal, assim, assim. O Senhor orienta ele, e lá ele vai orar para você e vai restaurar a sua visão. E Deus já está falando lá com o apóstolo, com o profeta: vai vir Paulo, tal, assim, assim. Eles falam: meu Deus, vai vir esse homem persegue a igreja, mata cristão. E o Senhor vai falar assim, e o Senhor fala bem assim: não, esse é o escolhido para ser um vaso. Ele vai fazer minha obra, ele vai padecer muito pela minha obra. É o escolhido. E assim sucede. O apóstolo Paulo então tem que se dirigir até aquela vila, até aquela rua, e aquele homem tem que recebê-lo, erguer a mão, orar, repreender. E aí ele recebe a cura. Diz a palavra que depois que o homem de Deus ora, escamas caem dos seus olhos e ele volta a enxergar. Vocês entenderam o mistério? As coisas não são como nós queremos, meus queridos e amados irmãos. Queremos ver Deus, queremos ter Deus, mas não é assim. Muitas das vezes Deus vai nos dar ordens, falar assim: Deus poderia ali curar ele, mas você falou: não, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Por isso que tem aquela mensagem que diz bem assim: ai daquele que contende, que discute com o seu Criador, não passa de um caco de barro.
Você é feito do barro, do pó, da terra. E a Bíblia diz isso: ai daquele que contende. E às vezes nós contendemos, às vezes os homens contendem com o Senhor. Eu não quero assim, eu não quero assado. Discute, se rebelia, como Satanás foi rebelde, se rebelia. Se torna rebelde com o Senhor. Deus fala de uma forma ensinando para guardar os mandamentos, para seguir os decretos, os ensinos. E as pessoas não querem obedecer. Não, não precisa. É do meu jeito. Não é do jeito de Deus. Mas Paulo foi feliz nessa palavra. Paulo obedece tudo que Jesus fala. E ele vai cego, debilitado, vai na rua lá, procura o profeta, conta tudo o que aconteceu. E o profeta ora e ele é restaurado a sua visão. É curado, cai as suas escamas que estão nos olhos. E ali ele passa a ser um evangelista. É claro que é um percurso muito grande, há muita história sobre Paulo. Seu ministério parado por 14 anos, depois volta de novo e vai. E ele segue a carreira até o final. E no final diz: combati o bom combate e guardei a fé. A fé no quê? No Deus invisível. Porque o próprio Jesus ensinou a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus importa que seja adorado em espírito, pois Ele é espírito, não pode se ver. E assim foi com a samaritana. Assim foi com Paulo. Assim é com os filhos do Senhor. Assim é com aqueles que crê. Assim é com você, assim é comigo, assim é com a igreja de Cristo, que crê pela fé da palavra do que está escrito. E que Ele está conosco, o seu Espírito, o seu poder, a sua glória, os seus anjos. Ele está do nosso lado. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Diz a palavra que eles livram a nós e nos guardam. Então, meus amados, essa é a promessa do Deus invisível, que você não pode ver, mas você pode senti-lo e ver pela criação que Ele fez, que está relatado na Escritura. Vemos o nosso Deus intermédio da Escritura e da sua criação, tudo o que Ele criou: os céus, a terra, as coisas visíveis que você vê e as coisas invisíveis que você não vê. Foi tudo que o Senhor criou. A natureza mostra a glória de Deus. Você é a glória de Deus no sentido de entendimento da palavra. Então você precisa se colocar em crer, em obedecer pela fé. Fé nas Escrituras, porque muitas das vezes as pessoas até conhecem as Escrituras, mas dizem: não precisa fazer isso, não precisa viver assim. Não, é do meu jeito, eu estou certo. Saulo, no caso, nunca questionou aquilo que Deus colocara na sua vida. Antes ele obedeceu e se humilhou. Por isso que está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. É o tempo do Senhor, não é o teu, meu querido. É Deus que faz as regras, é Deus que cria as leis, é Deus que manda a vida. Se Ele nos dá o fôlego, vivemos. Se Ele tira, morremos. Tá, e se morremos? O que temos nós para apresentar ao Senhor? Nada. Temos que ter algo para apresentar ao Senhor. E esse algo é Jesus. É Jesus que se ofereceu de si mesmo, Jesus se ofereceu de si mesmo. Você pode apresentar agora: Pai, eis aqui, em nome de Jesus, eu te apresento Jesus, o teu Filho amado, o teu Cordeiro que tira o pecado. Me perdoe, me ajude, me socorre, me salva. Crendo no Deus invisível, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o qual julgará todas as nações, todos os homens, o qual fará justiça no grande tribunal de Cristo, intermédio do juiz justo, Jesus Cristo, que julgará as nações, julgará um por um, segundo as suas obras, quer boas ou quer sejas más. Então, meu querido,
Nós obedecemos a Constituição do nosso país, mesmo não estando na nossa mão, mesmo não estando lendo ali os artigos, nós obedecemos e cremos. Não, se está escrito na Constituição, se eu matar eu vou preso. Se eu roubar e for pego pela polícia, serei preso e condenado, se for provado. Então, pela fé, nós obedecemos a Constituição do nosso país, do Estado, do município, obedecemos as leis dos homens, que é como trapo de imundícia, mas não obedecemos a lei do Criador, o Deus invisível, o qual não tem o culpado por inocente. Por isso que você precisa de Jesus, por isso que eu preciso de Jesus. Precisamos de um advogado, porque sem o advogado não chegaremos diante do Senhor. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade, aqueles que obedecem, aqueles que estão na palavra, aqueles que estão no estatuto, aqueles que estão enquadrados na lei. E Deus manda, dá ordem a seus anjos, que escreve a nossa história. Tem um anjo do teu lado agora, escrevendo a história da sua vida. Tem um anjo do meu lado aqui escrevendo tudo que eu estou falando. Tem um anjo que está do teu lado escrevendo tudo que você fala. Boas palavras, o mar. A palavra diz bem assim, meu amado e querido irmão, que o homem será julgado por toda palavra que disser, quer boa, quer má. O homem será julgado por toda palavra frívola que disser. Qual forma? Sendo registrada. Porque no dia do julgamento abrirão os seus livros dos salvos e dos perdidos, e será lido o relatório de tudo que fizemos, tudo que falamos. Creia você ou não, essa é a realidade. Por isso eu falo a você, meu querido e amado irmão, por mais que você não possa ver o Senhor Deus, não possa ver o Senhor Jesus, mas, como eu disse, está escrito. Creia e obedeça. Você crê na Constituição? Você obedece à Constituição de homens? Mesmo não estando com ela na mão, mesmo não lendo, mas você sabe que está escrito e é crime e você vai pagar o preço. Agora, o que será você? O que será de mim na presença do Senhor? Se não dermos crédito a esse ensino pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Com certeza, virá sentença se nós desobedecermos, a sentença de condenação. Porque o Espírito Santo testifica de Deus, de Jesus, fala em seu coração, fala na sua mente, e você sabe do certo e do errado. Mas tomamos posições equivocadas, querendo ser igual a Deus, ou rebeldes como o inimigo de Deus. E com isso também vem a sentença. Vem a sentença de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a sentença de Deus de condenação e de desprezo. A palavra diz bem claro sobre isso, que o Senhor vai desprezar aqueles que desprezam a Ele, mas vai ser fiel também àqueles que são fiéis a Ele. Ele deixa isso escrito, e isso é como fosse uma lei. Desprezarei aqueles que me desprezam, mas estenderei a mão àqueles que também buscam a minha presença, aqueles que se humilham em nome de Jesus, intermédio da verdade e da justiça do Pai. Isso que diz a Escritura. Por isso, queridos e amados, ainda que você possa não ver ao Senhor como muitos querem, ou talvez você queira ver ao Senhor, eu queria ver Deus, eu queria ver Jesus. Isso é impossível nesse corpo. Você pode até ver, Deus poderia até fazer isso, mas saiba que você morreria, e sim em pecado, para a condenação. Então tudo que Deus faz é para o bem dos seus filhos, dos seus amados, da sua igreja. Tá bom? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, porque o Senhor é fiel. Mesmo que tenha que quebrar o vaso, moer o vaso, mas
Ele traz a salvação se o homem se arrepender e quiser e buscar e se humilhar, alcançam o seu benefício. O benefício da coroa eterna, o qual é a eternidade no céu, a salvação eterna, o qual ninguém pode roubar, o qual ninguém pode tirar de você. Se é que você tem um coração puro, lavado no sangue de Cristo, e no nome de Cristo tem alcançado esse benefício. E se alcançado no benefício dessa salvação, é claro que você vai ser um filho obediente. Obedecer os decretos, as leis e os ensinos e as doutrinas de Cristo, que está imortalizada. Vede, lê na Escritura que elas ensinam você a ser salvo, em intermédio da palavra e do ensino. Crendo pela fé, não havendo a necessidade de ver o Deus Criador, ver a Senhor Jesus se teofanizar aqui para você. Ok? Então receba essa mensagem, meu querido e amado irmão, para a edificação do seu coração, do seu entendimento, que você possa transmitir isso às pessoas, que ninguém viu a Deus e ninguém pode ver. Mas um dia está escrito que nós o veremos como Ele é. Amém? A paz e graça, meu querido e amado irmão. Deus nos abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus e Jesus Cristo quiser. Amém?